Falar de tendências de decoração para 2026, a partir deste ano, porque as coisas não são só para um ano, o que se está a passar não é só para este ano, é daqui para a frente. Mas falar de tendências é assim uma coisa muito vaga, muito geral. Não. Eu vou falar de algo mais profundo. Eu sou Isabel, do Maria Coração Atelier, e já abordei aqui um pouco ao de leve várias vezes este assunto. O crochê está na moda, é assim um chavão que não é tanto assim. Não, o crochê não é tendência, o crochê não é moda. O crochê neste momento é algo essencial. Eu não vou falar de mais uma cor da moda ou um tipo específico do sofá. Não, este vídeo não é bem por aí. Porque aquilo que se está a passar na decoração e até um pouco na sociedade em geral, e claro, a decoração é um reflexo, é um dos reflexos do que se passa na sociedade, não é algo estético, é quase que diria emocional. Não é sobre objetos, é sobre comportamento. Estamos a viver, diria, uma mudança silenciosa, mas profunda, na forma como as pessoas querem voltar a sentir a própria casa. Depois de anos de excesso digital, de consumo rápido, de consumo instagramável, de casas montadas para a fotografia e não para viver, algo começou a mudar. Chama-lhe era de aquário, chama-lhe o que quiserem. Mas as pessoas estão cansadas. Isto é cíclico, vai sempre de um exagero ao outro, de uma ponta à outra e depois encontramos o equilíbrio. As pessoas são assim, a sociedade é assim, a humanidade é assim e agora vamos então para um certo ponto de equilíbrio. Porque as pessoas estão cansadas de ambientes muito bonitos, mas que não abraçam, cansadas de espaços todos perfeitinhos, mas que não têm alma, cansadas de comprar e voltar a comprar, mas nada permanece, não é? As Temus, as Shines e outras coisas da vida, compra-se e é aqui que surge algo que não sou eu que invento, mas eu como arquiteta, embora já não exerça há alguns anos, não deixei de o ser, não é? Posso não exercer, mas continuo a ser. E ando sempre, enfim, a cuscar o que é que se passa na decoração, até porque o crochê casa, que é o meu nicho, mais especificamente sala e cozinha, tem tudo a ver. E então o momento a que alguns decoradores estão a chamar é a grande reconexão. Não, isto não é um vídeo espiritual, é um vídeo até muito concreto, é um tema muito concreto. E curiosamente, o crochê está exatamente no centro deste movimento. As tendências até podem seguir vários estilos, digamos assim. Há o boho chique, há o japani, há o minimalismo, que está a deixar de ser tão puro. Quem quiser pesquisar um bocadinho sobre isso vai perceber. Há vários ramos, várias tendências, vários grupos, mas o crochê está muito no meio. O crochê, o tricô, o macramê, mas eu aqui vou falar de crochê, como é evidente, estou a puxar a brasa à minha sardinha. E a grande tendência para os próximos anos é transformar a casa num santuário.
Mas atenção, santuário não significa luxo exagerado. Ainda no outro dia estava a falar com o meu filho, que também trabalha na área da construção de habitação, e se houve uma altura que eram as churrasqueiras e as piscinas e os espaços e com amigos, e já se começa a pedir uma sauna, um ginásio, um canto de leitura. Isto significa que estamos à procura de regulação emocional. Significa que estar em casa é sentir o corpo, a vida, desacelerar. E o que é que regula o corpo? Textura, temperatura visual, ritmo, matérias naturais, que tem tudo a ver com o crochê. O mundo lá fora pode se tornar liso, industrial, padronizado, robótico, o que quiserem chamar. Instagramável, e outros nomes que agora não está aqui a recordar. As superfícies lá fora podem ser frias, linhas retas, produção em massa. Não faz mal. Mas quando chegamos a casa queremos o oposto disto tudo. E é aí que o crochê pode entrar. Assim como outros artesanatos. Porque o artesanato é orgânico. É repetitivo num ritmo humano. É curvo. Pode ser imperfeito de forma muito elegante. Não é mal feito. Atenção, é diferente. O artesanato é feito com tempo, com calma, com alma, com coração e com as mãos. Enquanto um objeto industrial nasce em segundos, uma peça de crochê, por exemplo, nasce ponto a ponto. E é esse tempo fica na peça. Por isso é que eu chamo às vezes a atenção, cuidado com o estado emocional com que trabalha. Se estiver zangada, há de reparar que o seu ponto fica diferente. Se estiver com a telha, como costumamos dizer, cuidado que as emoções passam para a peça. Assim como passam, por exemplo, para um bolo. Quem nunca fez um bolo e ele não cresceu? Porque não estava propriamente com o melhor bom humor. O minimalismo, por exemplo, que é uma vertente que eu gosto muito, limpeza estética, de calma, de silêncio, vai continuar. Mas até esse está a mudar um bocadinho. As linhas já não são tão puras. Já não é tão frio. Que até aí, porque o crochê sempre esteve nos ambientes românticos, nos ambientes franceses, o crochê sempre esteve nas outras linhas decorativas. Eu estou a falar no minimalismo, às vezes, enfim, ando aqui muito por termos técnicos. O minimalismo não admitia nada disso. E até aí, o crochê está-se a tornar essencial, porque introduz toques de calor sem excesso. Uma casa até pode ser neutra, mas tem que ser serena, tem que ser elegante. E sem uma determinada textura com materiais naturais, torna-se fria. Quem diz crochê pode ser uma peça de cerâmica, uma escultura em madeira, certo? Mas eu tenho que puxar a brasa para o crochê. Uma simples aplicação de crochê, por exemplo, uma toalha de mesa, um caminho de mesa, uma pequena peça numa mesa de apoio, muda completamente a vibração do espaço.
Quem faz crochê tem que perceber que não está só a fazer uma coisinha. O crochê muda a temperatura, a emoção de um espaço. O crochê não é decoração, é atmosfera. Há algo que raramente se fala quando se fala de tendências, o corpo. Passamos horas por dia a tocar vidro, ecrãs, teclados, superfícies artificiais. Resultado, o nosso tato, a ponta dos dedos, foi praticamente eliminado da experiência cotidiana. E quando um sentido deixa de ser estimulado, o cérebro entra em modo automático. E é aqui que o design, que anda sempre um pouco na vanguarda, sempre um pouco à frente, está a começar a reagir para nos chamar a atenção. A tendência para 2026, ou a partir de 2026, é voltar a usarmos os sentidos, a parte cognitiva. Eu já falei várias vezes que o fazer crochê está a substituir muitas vezes as redes sociais. Não a substituir, não na totalidade, mas um pouquinho. As pessoas querem voltar a tocar, querem sentir relevo, sentir textura, sentir matéria. E o crochê é tridimensional. Cada ponto cria sombra, cada ponto cria micro-relevo, cada ponto cria resistência. É impossível passar a mão por um crochê, por uma peça de crochê, e não sentir presença. Ele não é plano, ele responde, e isso cria ligação emocional, porque o corpo reconhece o que é humano. E há uma diferença enorme entre um tecido impresso com padrão e um padrão construído manualmente. Um é a imagem, o outro é a estrutura. As pessoas começam a perceber essa diferença. Em 2026, o luxo já não é o brilho, os dourados, os prateados, Não. Nós estamos a entrar numa fase de vida real, de voltar à vida real. Durante anos fomos ensinados que a casa ideal, a casa perfeita não tinha falhas, não tinha misturas, não tinha... Mas isso está a perder força. As pessoas estão a perceber que a casa não é um cenário, a casa é vida, e vida é história, é memória, é objetos com significado, são peças que atravessam o tempo. E é aí que o artesanato ganha força, porque é impossível fazer artesanato em série. Cada peça tem vibrações, tem variações, e essas variações não são defeito, são identidade. A toalha de crochê não é improviso, é inteligência criativa, é aproveitamento consciente, é continuidade. No mundo que desperdiça, o crochê é elegância. E é aqui que entra uma questão importante. Crochê não é mimo, não é apenas um detalhezinho simpático, é estrutura decorativa com valor simbólico. Ele liga gerações, liga passado e presente, liga tradição e contemporâneo, e isso torna-se absolutamente atual. Há uma mudança muito clara na definição de luxo. Luxo já não é ostentação. Luxo agora é paz, é silêncio, é investir numa peça que dura, é escolher qualidade em vez de quantidade, é comprar menos, mas melhor. E uma peça de crochê bem executada não sai de moda, não depende de tendência, não envelhece mal, nem perde valor simbólico. Ele acompanha a casa, e quando a casa muda, o crochê adapta-se. Num ambiente mais clássico, encaixa, num ambiente minimalista, equilibra, num ambiente contemporâneo, aquece. Isso é versatilidade verdadeira, e versatilidade é sustentabilidade emocional. Se observarmos então com atenção, veremos que tudo o que está a surgir como tendência, eu não gosto muito da palavra tendência, mas não me surge nenhuma outra melhor. Tudo
em termos sociais, em termos estéticos, em termos de vida, todas as tendências, digamos assim, nos vários campos, apontam para o mesmo lugar: naturalidade, textura, autenticidade, permanência, história. Não é por acaso que de vez em quando aparecem umas influencers sem maquilhagem, outras coisas já sem artifícios, sem filtros, certo? Está tudo. Comecem a pensar bem. E o crochê reúne todos estes elementos. E talvez o mais interessante seja isto: ele nunca saiu de casa. Ele esteve lá sempre. Pode ter sido desvalorizado, ok. Pode ter sido associado às avós. Maravilha. Pode ter sido mal interpretado. Mas o crochê esteve lá sempre. Um bocadito ao fundo da gaveta, se calhar. Ou lá ao fundo de uma mala, de uns caixotes. Mas ele esteve lá. E agora, num mundo saturado de artifícios, de artificialidade, superficialidade, aquilo que permaneceu ganha força, como é evidente. Porque o crochê, lá está, o crochê não é moda. Crochê não é uma pecinha que se compra. Crochê é algo bem mais do que isso, é quase que necessário. Se está agora a começar a fazer crochê, pense nisso, tem uma missão importante entre mãos. E quando estiver a ver as redes sociais ou a conversar com alguém, e quando se falar, as tendências para 2026, e repare que até na moda, em alguma moda, claro, há sempre a vanguarda, mas estamos a falar do geral. A resposta pode ser simples. A tendência da humanidade, e aqui vou um bocadinho mais além do que a tendência de decoração, ou seja, do que for, a tendência da humanidade, as tendências a partir de 2026, repare bem, começa a ser sentir. É quase que dá vontade de pôr em letras maiúsculas. A tendência vai ser sentir mais. Sentir a casa, sentir a matéria, sentir a história, sentir o tempo. E é por isso que eu digo que o crochê não é tendência. Eu chamaria mais resistência. Resistência ao descartável, ao superficial, ao impessoal. A casa, a partir de 2026, não será a mais fotografada, será a mais vivida. E uma casa vivida precisa de alma. E a alma constrói-se ponto a ponto. Se já faz crochê, pense nisto, que se calhar está a contribuir para algo bem maior do que aquelas questõezinhas que às vezes andam nas redes sociais. Aquele mundinho pequenino onde alguém quer encaixar o crochê. Não, o crochê pertence a um mundo maior, a um mundo grande. Se está agora a começar a fazer crochê, como eu já disse, tem uma grande missão. Crochê não é tendência superficial. Crochê é reação ao excesso de padronização industrial. É autêntico, é história e é memória. Até uma próxima. Beijinhos.